Olá amigos e amigas que acompanham o PT na Câmara pelas redes sociais. Nós estamos aqui começando mais um programa Ponto a Ponto. Estamos recebendo o deputado federal Rubens Ottoni, que é do PT de Goiás, e vamos conversar com ele um pouco sobre a conjuntura política e eleitoral do país. Ontem, deputado, nós tivemos aqui uma grande manifestação em Brasília, onde caravanas de diversos locais do país, de todas as regiões do país, vieram apoiar aí o registro, né, da candidatura do presidente Lula no TSE. Como que o senhor viu essa manifestação? Conte um pouquinho a experiência que o senhor teve, já que o senhor também participou dessa marcha. Participei e fiquei emocionado com o que vi. Primeiro pelo ineditismo, né? É uma manifestação inédita na história política do nosso país. Nós já tivemos grandes manifestações em Brasília por diversos motivos, mas uma manifestação como a de ontem, para o efeito de registro de uma candidatura, ela realmente é uma coisa inédita e mostra a vontade, o desejo do povo brasileiro. E por isso a emoção que contagiou a todos nós. Porque na realidade, a nossa vontade ontem é que Lula estivesse livre e que ele livremente pudesse lá fazer o seu registro. Mas o autoritarismo dessa elite dominante, do governo golpista, dessa aliança feita de setores da política, da elite política, setores do judiciário, do Ministério Público, essa aliança ela está impedindo que tenhamos eleições livres e querendo impedir que o Lula seja candidato. Então, ontem o que houve foi uma manifestação que deve ter assim, surpreendido muito os nossos adversários, porque o desejo deles é que o Lula não pudesse vir para poder fazer o seu registro. Aí ficou pior, porque apareceram milhares e milhares de Lulas vindos de todos os estados da federação para dar o seu grito, né? O seu desejo, manifestar a sua esperança, o seu sonho de ver Lula candidato e Lula presidente. Então, foram milhares de pessoas que vieram representar outros milhões que não puderam vir. Quantas e quantas pessoas acompanharam emocionadas dos seus estados, das suas cidades, das suas casas? Quantas pessoas choraram por não poder estar em Brasília ontem nessa manifestação? Então, realmente é algo muito emocionante pelo seu conteúdo, pelo significado. Não é pelo número de pessoas, porque foi muita gente mesmo, foi uma multidão, mas pela emoção, pela carga de emoção e pelo significado que ela tem no momento que o Brasil está vivendo. Pois é, deputado, nós que participamos ontem, nós realmente percebemos essa emoção das pessoas que vieram de vários estados do país, né? Nós vimos aí pessoas de todos os movimentos sociais, também o MST, as pessoas marcharam mais de 100 quilômetros nos últimos dias para estarem aqui em Brasília, não só do MST, mas de várias outras organizações sociais, movimentos sociais do país e pessoas comuns também que estavam aqui nessa marcha, né, deputado? Uniram-se no momento para poder dar um grito, para poder expressar o sentimento. As pessoas estão expressando o seu sentimento em defesa da democracia. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento onde a nossa democracia está sendo golpeada. Estão trabalhando para que nós não tenhamos eleições livres, né? Inclusive, alguns gostariam que não tivesse nem eleição, né? A depender deles, nem deveria ter eleição. Mas, tendo eleição, eles querem ter uma eleição do jeito que eles acharem melhor. Quer dizer, não seria eleição livre, eleição onde eles escolhem quem possa disputar a eleição. Um absurdo. Então as pessoas vieram para manifestar o seu desejo de fortalecimento da democracia, de garantir eleições diretas, de garantir eleições livres e garantir que o Lula possa ser candidato. E fomos vitoriosos nessa manifestação, porque conseguimos, 6 meses atrás, eles juravam que o Lula não registraria a candidatura. E eles falavam falavam vários motivos que faziam com que ele não poderia registrar a candidatura, e a candidatura foi registrada. Então, nós cumprimos um papel muito importante ontem. Cumprimos uma etapa importante na nossa caminhada, mais um passo importante,
registramos a candidatura do Lula e agora vamos enfrentar os próximos desafios. Agora, deputado, mal foi feito o registro, né? O registro foi feito já no final da tarde, né? Logo à noite, no início da noite, a Procuradoria-Geral da República já entrou com um pedido de impugnação, né? O estranho é que, nas mesmas condições que está o Lula, nós sabemos que ele está preso injustamente, acusado sem provas, né? Baseado apenas em convicções de pessoas do Poder Judiciário que o colocaram como réu e que depois o condenaram, mas nós vemos pessoas que estão presas também, aí onde sobram as provas, né? As provas são fartas, que estão presas e que estão podendo até mesmo concorrer nas eleições liberadas pela própria Justiça. É o caso do deputado João Rodrigues, do PSD, de Santa Catarina, que foi condenado, e aí sobram provas, de uma época que ele foi prefeito de um município chamado Pinhalzinho, lá no interior de Santa Catarina. Ele estava preso na Papuda e dias atrás, me parece no início dessa semana, uma decisão judicial não só o libertou da prisão, né, como a própria Justiça liberou a candidatura dele, ou seja, ele vai ter o registro para poder ser candidato. Quer dizer, isso não parece que a Justiça está tratando com dois pesos e duas medidas casos que do ponto de vista jurídico, e aí não vamos analisar a questão se é justa ou não, né? Nós sabemos que a prisão do presidente Lula é injusta, mas dois casos do ponto de vista jurídicos idênticos, tratados de forma diferente, né? Isso é um absurdo. Na realidade, nós entramos por um caminho no Brasil, um caminho muito ruim, onde a justiça, que deveria contribuir para equilibrar a relação entre os poderes, ela, pelo menos setores dela, para nós sermos justos, setores do judiciário, tem agido de maneira seletiva e de maneira tendenciosa. Isso faz com que a lei ela seja cumprida quando convém. E por isso a nossa Constituição, no caso do Lula, ela não está sendo cumprida, porque existe uma visão tendenciosa, seletiva, de tentar impedi-lo que ele seja candidato. Nossa Constituição ela é clara. A Constituição diz que ninguém pode ser considerado culpado antes de esgotar todos os recursos e transitado em julgado. No caso do Lula, existem ainda recursos no STJ, existe recurso no STF, então são inúmeras ainda os recursos que podem ser feitos e não foi transitado em julgado. Então é claro, então ele não pode ser considerado culpado. Se ele não é considerado culpado, ele tem o direito da liberdade e tem o direito de ser candidato. Mas, infelizmente, a Constituição ela não está sendo cumprida. Você deu um exemplo importante aí, o exemplo do deputado João Rodrigues, mas nós temos vários outros exemplos. Na eleição passada, o Lula falou bem agora no seu depoimento, na carta que ele mandou à militância, ele lembrou, falou, olha, eu não quero nenhum privilégio para mim, eu não quero que faça nada que seja só para mim, eu quero apenas que respeite a lei e que valha para mim aquilo que valeu na última eleição. Para os outros, né? Para os outros. Na última eleição, eleição municipal, mais de 300 candidatos a prefeito no Brasil disputaram a eleição sob júdice. E desses 300, cerca de 120 ganharam a eleição. E aí ganharam a eleição, tomaram posse e estão administrando. Ora, é isso que a legislação prevê. Nós queremos apenas isso, que a legislação seja cumprida e que nós possamos levar adiante aquilo que o povo brasileiro está querendo. As pesquisas estão mostrando. Porque não é por acaso que essa multidão tomou conta de Brasília. Não é por acaso. É porque há um desejo, um sonho, uma emoção muito grande do povo na busca daquilo que ele quer. Verdade. Então a gente percebe pelos próprios exemplos que o senhor citou de prefeitos que disputaram sob júdice e que muitos até ganharam as eleições, de que está havendo uma reinterpretação da lei, no caso para prejudicar o presidente Lula. De maneira, como eu disse, de maneira tendenciosa, de maneira seletiva, né? E indo ao contrário daquilo que é a justiça, do papel da justiça, que é garantir o cumprimento da lei, independente de isso estar atendendo aos interesses de A ou de B. Então, é essa situação que nós temos dito, temos denunciado ao longo do tempo, que nós não estamos vivendo uma democracia.
Nós estamos vivendo num estado de exceção, onde a lei ela é cumprida quando convém, do jeito que convém, para quem convém. Né? Por isso que nós falamos nos setores do judiciário que tem uma ação seletiva e tendenciosa. Agora, a população brasileira está atropelando, porque ela está forçando as coisas a acontecerem. Eles juravam lá atrás, há 6 meses atrás, que o Lula não seria registrado. Então, agora registramos a candidatura do Lula. Como você disse também, não deu nem 24 horas, né? nem 6 horas. Né? Já estava o pedido de impugnação. Ora, isso mostra o quanto que o jogo já está combinado. Infelizmente, nem havia o registro da candidatura e já havia uma peça de impugnação pronta para ser protocolada. É um verdadeiro absurdo. Agora, não adianta isso, porque nós estamos trabalhando dentro dos parâmetros da lei. E como nós temos dito frequentemente, o Lula tem reiterado isso, nós não queremos nenhum privilégio. Então nós estamos tranquilos, nós vamos trabalhar nos trilhos da lei, queremos que a lei seja cumprida, queremos que a Constituição seja cumprida. E o fato deles terem tentado impugnar, e setores da imprensa divulgaram que teria impugnado. Não foi impugnado. A candidatura do Lula não foi impugnada ontem. Por quê? Porque não cabe à PGR, não cabe ao Ministério Público, não tem o poder de impugnar. Ele tem o poder de pedir a impugnação. É totalmente diferente. A partir do pedido de impugnação, a lei tem que ser cumprida. Abre-se prazos. Esses prazos nós vamos fazer a defesa, vamos mostrar a realidade. E isso, então nós estamos trabalhando dentro da lei e queremos que a lei seja cumprida. E isso serve para nós podermos denunciar para a sociedade brasileira a situação de exceção que nós estamos vivendo, porque a lei não está sendo cumprida quando diz respeito ao PT e ao Lula. Agora, deputado, isso é uma questão tanto quanto perigosa, né? Porque a justiça ela se coloca contra a própria lei, porque dá uma interpretação diferente a uma pessoa em relação às outras, e também vai contra aquilo que é o desejo da população, pelo menos da maioria da população, porque a maioria da população está extremamente insatisfeita, né, com toda essa situação que o país vive. Hoje mesmo os jornais estão dando que mais de 27 milhões de pessoas, e aí são dados do IBGE, que é um órgão do governo, do atual governo ilegítimo e golpista de Michel Temer, de que mais de 27 milhões de pessoas estão à procura de trabalho. Quer dizer, nós vimos aí que algumas semanas atrás o índice de desemprego caiu, mas não caiu porque foram gerados mais empregos, caiu porque as pessoas já estão até desistindo de procurar emprego. Quer dizer, e é uma situação perigosa quando você se coloca contra o desejo de uma população que está contra tudo isso que está acontecendo. Agora, é bom ressaltar que esse governo, ele não foi um governo eleito pelo povo. Então, convenhamos, ele não tem essa preocupação de atender aos interesses do povo. Na realidade é o contrário. Ele usurpou o direito do povo, porque ele tomou do povo brasileiro a escolha que o povo brasileiro fez. 54 milhões de brasileiros e brasileiras escolheram Dilma presidenta. E aí 367 deputados e deputadas, 367 apenas, resolveram, atendendo interesses não do povo brasileiro, mas de setores financeiros, nacionais, internacionais, da elite política e econômica do nosso país, também fora do país, usurparam esse direito do povo da escolha. Então, convenhamos, eles não têm essa preocupação. E eles fizeram isso justamente porque eles sabem que, se depender da vontade popular, eles não estarão no poder. Porque eles perderam a eleição em 2002. Eles perderam a eleição em 2006. Eles perderam a eleição de 2010. Perderam também a eleição de 2014, e eu costumo dizer que em 2014 eles perderam mais do que a eleição. Eles perderam a paciência de disputar a eleição. E aí eles partiram por tudo ou nada, fizeram aquilo que o povo costuma dizer na rua, chutaram o pau da barraca, porque fala assim, se eu for esperar a eleição de 2018, não vai adiantar. E agora, depois desse governo desastroso, que é o governo mais rejeitado da história política do Brasil, e olha que o Brasil já teve governo ruim, esse é o mais rejeitado de toda a história política do Brasil, eles vão querer o quê nas urnas? Não tem chance alguma. O povo brasileiro está demonstrando, eu não tenho dúvida nenhuma que se nós tivermos eleições e tivermos eleições livres, eleições diretas, o povo vai manifestar na urna o seu desejo, que é o desejo que já manifestou nas últimas 4 eleições.
de ter um governo que se preocupe com o povo mais simples, humilde e trabalhador. Que tenha um governo que tenha preocupação de buscar a elaboração de políticas públicas para diminuir a desigualdade social, né? Para dar oportunidades para quem não tem. É isso que o povo quer. Inclusive porque os nossos governos mesmo, por mais que nós tenhamos feito, ainda foi muito insuficiente. Ficou muito longe daquilo que o Brasil precisa. Então o povo quer que continue naquele caminho, porque tem muita coisa ainda a ser feita. Este é o desafio, daí o desespero que eles estão vivendo, né? Hoje a gente vê aí já uma guerra entre eles mesmos, setores da direita e da extrema direita, para ver quem é que vai para o segundo turno, porque já admitem que o PT estará no segundo turno. Lula candidato, ganha eleição no primeiro turno. Todas as pesquisas estão mostrando isso. Ah, mas e se o Lula não for candidato? O Lula é o nosso candidato, nós vamos levar a candidatura dele até o final. Ah, mas nós estamos vivendo num estado de exceção, então a gente tem que estar preparado para tudo. Se tiver uma situação de exceção, o candidato do Lula ganha eleição, vai para o segundo turno e ganha eleição no segundo turno. Porque é isso que está sendo demonstrado, porque é o que o povo brasileiro quer. Agora, deputado, a situação do país realmente é dramática nesse momento. Dramática. A questão da economia, a atividade econômica encolhendo, o desemprego aumentando, né? E quando cai é porque as pessoas já não têm mais nem esperança de conseguir emprego. Você tem aí a questão social, o Brasil, a miséria aumentando terrivelmente, o Brasil voltando ao mapa da fome que já tinha saído, quer dizer, pessoas passando literalmente fome. Quais são as saídas assim que o senhor enxerga e que o PT defende também? Aliás, o plano de governo da chapa Lula-Haddad já foi até protocolado, né, no TSE. E quais seriam as saídas que o senhor enxergaria dentro da perspectiva do plano de governo aí, da chapa Lula-Haddad para realmente tirar o Brasil dessa crise? Olha, para isso nós estamos preparados, já estamos escolados. Até porque quando nós chegamos ao governo em 2003, nós pegamos o Brasil mais ou menos na mesma situação. Quebrado, né? Porque quem está hoje, vendo a situação de hoje, às vezes não vivenciou, ou às vezes já esqueceu, como é que estava o Brasil em 2002. O Brasil estava quebrado. Porque hoje eles falam que o Brasil está quebrado. O Brasil está quebrado com 300 bilhões de reserva. Em 2003 eles entregaram o Brasil para nós com 22 bilhões e devendo ao FMI. E nós demos conta. E nós superamos, entramos, fomos capazes, mostramos competência, capacidade, seriedade, compromisso com o Brasil, uma visão diferenciada de gestão, privilegiando, buscando oportunidades para as pessoas poderem viver com dignidade, exercer a sua cidadania, investindo no mercado interno, né? Soubemos durante o período do nosso governo enfrentar crises imensas, crises que bateram na Europa, bateram nos Estados Unidos. A crise de 2008 jogou os Estados Unidos, a Europa na lona. E aqui no Brasil foi um dos lugares onde ela bateu mais fraco. Por quê? Porque o nosso governo foi capaz de fazer o enfrentamento numa visão anticíclica, numa visão onde você, ao invés de se recolher, né, de recuar, você fez um investimento no mercado interno, fazendo investimento na produção, gerando emprego, gerando renda, melhorando a vida do povo, fazendo a economia girar, e com isso foi bom para o trabalhador, foi bom para a trabalhadora, mas a gente ouve inúmeros empresários falando, foi na época do Lula, foi na época do PT que eu ganhei mais dinheiro. Por quê? Porque a gente fazia a economia girar. Então, eu não tenho receio. Claro, o Brasil está numa situação dramática, uma situação difícil, mas exatamente nesse momento de dificuldade, nesse momento difícil que nós estamos vivendo, que o Brasil precisa do PT, porque o PT foi capaz de dar essa resposta num momento dificílimo que o país vivia e demos uma resposta positiva. Hoje a gente anda por todo o país, aqui eu ando muito Goiás, Minas Gerais, Tocantins, que são estados próximos, e a gente ouve as pessoas que não são do PT, pessoas assim que até falam assim, olha, eu vou dizer para o senhor, eu nunca votei no Lula, mas dessa vez eu voto. Porque não é possível que as pessoas não estão vendo o momento que nós estamos vivendo. A gente encontra outra pessoa e fala assim, pode falar, eu não sou do PT, mas pode falar o que quiser do PT, pode falar o que quiser do Lula, mas na época deles, a minha vida era melhor. Então as pessoas, é a vida do povo que vai mostrando, e é por isso que as pessoas têm esse sentimento, esse desejo, essa vontade, essa esperança de podermos
dar a volta por cima. É por isso que eu tenho dito que este ano de 2018, ele não pode ser só aquele ano de luta e de resistência que foi o 2016 e 2017. Claro, a luta e a resistência ela continua, ela é permanente, mas nós precisamos fazer desse ano um ano de luta, um ano de resistência, mas um ano de vitória. Um ano que nós vamos dar a volta por cima, nós vamos virar o jogo para poder fazer o seguinte, retomar aquele momento de desenvolvimento econômico, com geração de emprego, com geração de renda, para melhorar a vida das pessoas e garantir que cada pessoa minimamente possa exercer com dignidade a sua cidadania. Tá certo. É isso aí, deputado. Muito obrigado, viu, pela sua entrevista, por estarmos conversando novamente aí sobre a conjuntura política, eleitoral, social, também econômica do país, né? E conversando aqui sobre a grande esperança, né, que o país tem, que demonstrou ontem aí nessa enorme manifestação de pessoas de todo o país que trouxeram aqui o registro da candidatura do Lula à presidência da República, né? É verdade. As arbitrariedades, o autoritarismo daqueles que não querem eleições livres, eleições diretas, está servindo também para que nós tenhamos a oportunidade de mostrar o desejo que está no coração do povo brasileiro. E ontem, mais uma vez, tivemos uma manifestação disso. O povo brasileiro, na sua esperança, no seu desejo, no seu sonho de ver eleições livres, eleições diretas, Lula livre, Lula presidente. Bom, nós conversamos aqui com o deputado Rubens Ottoni, que é do PT de Goiás. Muito obrigado, deputado. E você, amigo e amiga, se gostou, curta, compartilhe, porque muitas das coisas que conversamos aqui, com certeza você não verá pela grande mídia, porque não interessa a eles. Então, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.